Boa noite, bom dia, né? Para quem está assistindo aí o vídeo. Bom, hoje nós iremos falar sobre o sistema respiratório, ok? Olha lá, o sistema respiratório, ele é um sistema que é composto por vários órgãos em conjunto, né? Por ser um sistema, e esses órgãos em conjunto são chamados de vias aeríferas. Então, são as vias aeríferas ou também chamados de vias aéreas. Esses órgãos em conjunto, eles têm a capacidade de encaminhar, né, de possibilitar uma via para o ar passar por essa via até um determinado local. Então, por isso é chamado de via aerífera, porque ele vai encaminhar e conduzir o ar que a gente respira até um determinado local e região, que no caso seria os alvéolos. Então, vai levar o ar que a gente respira até os alvéolos, que são estruturas que vão capacitar a absorção do oxigênio e a eliminação do gás carbônico. Então, é ali nos alvéolos que ocorrem as trocas gasosas. Então, a gente encaminha através das vias aéreas esse ar até os alvéolos para poder acontecer as trocas gasosas. Então, a finalidade desse sistema é de oxigenar o nosso organismo. Então, ele oxigenando o nosso organismo, por quê? Porque o nosso organismo ele necessita de oxigênio para viver. Então, portanto, esse é o sistema que é responsável por levar o oxigênio para as nossas células, ok? Então, basicamente, essa é a função e finalidade do sistema respiratório. As vias aeríferas, né, elas são formadas com vários conjuntos de órgãos, e o primeiro e o órgão inicial aí é o nosso nariz. Então, o nariz é o órgão que dá início ao sistema respiratório e também é o único órgão externo, tá certo? O nariz é o único órgão externo do sistema respiratório. Então, tem duas imagens aqui. Nessa primeira imagem, ela representa aí as regiões, né, anatômicas do nariz. Então, tá aqui a região da raiz do nariz. Então, a raiz fica aqui, né? Descendo aqui na parte anterior, nós temos o dorso do nariz. Aqui embaixo é a base do nariz. E na base nós temos aqui a pontinha, que é o ápice. E os buraquinhos aqui, que são as narinas. Então, é através das narinas que o ar consegue entrar dentro do nosso organismo. Então, o órgão inicial aí é o que possibilita a entrada do ar. Então, o ar entra pelas narinas. A outra imagem aqui é uma imagem interna, tá certo? Que fica embaixo da pele. Então dá para a gente observar que o nosso nariz ele é formado basicamente por cartilagens, tá? Então aqui em cima está o osso nasal, que fica aqui na parte da raiz. E aqui no dorso, né, do nariz existem as cartilagens. A cartilagem lateral superior, o septo nasal, que é o que separa ali as duas narinas, tá? E aqui embaixo a cartilagem inferior. Então, basicamente, o nosso nariz é feito por cartilagem, tá certo? O próximo órgão aí são as fossas nasais, ou também conhecido como cavidades nasais. Então, as cavidades nasais, elas são estruturas que estão dentro do nosso corpo, dentro da cabeça, tá certo? Depois que o ar passou e entrou pelo nariz, ele vai passar pela cavidade nasal. A cavidade nasal ali dentro dela, ela vai possibilitar que o ar seja filtrado, porque ali dentro existem pelos, ou também conhecidos como cílios, né, que são cílios nasais, que ficam ali dentro do nariz e eles são responsáveis por filtrar o ar que a gente está respirando. Além de acontecer essa filtração ali, né, o início da filtração, acontece também o aquecimento, né, o início do aquecimento do ar. Ele vai começar a ser aquecido ali já dentro da cavidade nasal. Por que que o ar é aquecido? Porque ele tenta se igualar à temperatura do nosso corpo, que é 36 graus. Então, se a gente estiver respirando, por exemplo, uma corrente de ar mais fria, de uns 20 graus, por exemplo, ele será aquecido até igualar a temperatura do corpo. Então, tudo isso vai começar aqui nas fossas nasais. E esse ar vai ser umidificado também, porque lá dentro existe uma mucosa que produz muco, e esse muco vai umidificar o ar. Vai começar a umidificar o ar, ok? Outra imagem aqui da fossa nasal para vocês poderem entender. Então, o ar entrou aqui pela narina,
aqui passou pelo nariz e esse espaço todinho aqui é oco, é um espaço oco dentro da nossa cabeça. Então, a cavidade nasal é essa aí. A cavidade nasal possui na sua estrutura essas três partes aqui, que são chamadas de conchas nasais. Então, tem a concha nasal superior, a concha nasal média e a concha nasal inferior. Então, passa-se pelas conchas nasais a corrente de ar. Outra coisa que acontece aqui, além daqueles processos de filtração, aquecimento e umidificação, é a captação do olfato. Bem aqui na parte superior da cavidade nasal existem nervos, que são chamados de nervos olfativos. Então, você capta o olfato através desses nervos. Então, é bem nessa região aqui superior. Passou o ar pelas fossas nasais, o próximo órgão são a faringe, ok? Então, a faringe, ela é uma estrutura que vai ligar a cavidade nasal à laringe, tá certo? Além disso, ela também está fazendo parte do sistema digestório, então ela liga também a boca ao esôfago. Então, a faringe é um órgão que faz parte de dois sistemas, tanto o sistema respiratório quanto o sistema digestório. E essa faringe aí, que está lá dentro da nossa cabeça, ela é dividida em três regiões, que é chamada de orofaringe, que é a região oral, nasofaringe, que é a região nasal, e laringofaringe, que é a região da faringe que entra em contato com a laringe, por isso laringofaringe, tá certo? Aqui é uma imagem para vocês poderem entender melhor. Tá lá, ó. Toda essa parte colorida aí que vocês estão vendo é a faringe. Então, é um espaço também dentro da nossa cabeça. Essa parte verde aqui é a parte que está em contato com a região nasal, com as fossas nasais, por isso nasofaringe. Olha lá, verde nasofaringe. Essa parte azul tem contato com a nossa boca, com a região oral, por isso orofaringe. E aqui embaixo é a parte da faringe que tem contato com a laringe, por isso laringofaringe, tem contato aqui com a laringe, ok? Então tá aí a imagem da faringe. Depois da faringe nós temos a laringe. Muitas pessoas confundem faringe com laringe, mas a faringe, uma das diferenças aí básicas, né, é que a faringe ela fica dentro da cabeça. Já a laringe, ela fica situada ali no nosso pescoço. Então tá lá, a laringe conecta a faringe na traqueia e situa-se na linha média ou mediana do pescoço, tá certo? Então, a laringe ela fica no pescoço. E a laringe, além de estar aí conectando a faringe à laringe, né? A cavidade nasal à laringe, ela possui três funções. Quais seriam? As funções são de promover a passagem do ar, né? Durante a respiração, o ar vai passar pela faringe. Ela também possui um epitélio ali em que envolve e possuem pregas que ligam-se nas cordas vocais. E essas pregas ligadas às cordas vocais, através da sua vibração, a gente consegue emitir som. Então, a gente produz sons através da vibração das cordas vocais para a gente poder falar, por exemplo, né? E ela impede que o alimento entre ali nas vias respiratórias. Ela tem uma válvulazinha ali que impede que passe alimento, né? Porque tanto a boca quanto o nariz está conectado à nossa laringe e por isso ela precisa ter essa estrutura. Então, quando a gente está se alimentando, não acontece a passagem de alimento para as vias aéreas. Às vezes pode acontecer, né? Às vezes passa um arrozinho ali despercebido e aí a gente engasga, tosse e esse arroz sai, né? Muitas das vezes ele sai. Então, existe uma válvula que impede isso. Vou mostrar aqui para vocês. Então, tá lá as cordas vocais aqui. A laringe fica bem aqui, tá, gente? Nessa região aqui, ó, do pescoço. E aqui tá dentro, uma visão interna da laringe. Então, tá aqui as cordas vocais, que através das suas vibrações, elas emitem som. O som, por exemplo, da voz masculina é um som mais grave, então ele vai emitir ondas sonoras com vibrações mais graves. Já o som da mulher, da voz da mulher, é um som mais agudo, então vai emitir vibrações mais agudas, tá? Então é aqui que produz o som.
A estrutura que a gente está falando, que impede que o alimento passe aqui dentro, é a epiglote. Então, aqui embaixo, gente, tem um buraquinho que é chamado de glote, e aqui em cima tem a tampa desse buraco que é chamada de epiglote. Quando a gente alimenta, o alimento vai descer aqui, ele vai empurrar a epiglote e vai tampar. Então, fecha aqui aonde vai ter que passar o ar, sempre quando a gente está se alimentando. A epiglote abaixa e o alimento vai para o esôfago, que é aqui atrás. Então, essa é a estrutura, é a válvulazinha que fica abrindo e fechando toda vez que a gente está comendo e respirando. Então, por isso que às vezes os pais e as mães aí, elas avisam para os filhos, né, para não ficar conversando quando está comendo. Por quê? Quando você conversa, essa válvula abre e aí pode acontecer do alimento entrar no lugar indevido aí e passar para as vias aéreas. Então, você não pode conversar quando você está se alimentando, porque pode passar comida para o buraco errado aí, tá certo? Então, é a epiglote que tampa o buraco que é chamado de glote para não passar o alimento. Quando a gente está respirando, essa tampa fica aberta. Quando a gente está se alimentando, essa tampa fica fechada, ok? Outra curiosidade também com relação a essa estrutura aí da glote é que tem pessoas que têm alergias, por exemplo, e aí às vezes pode acontecer um processo alérgico e aí acontecer um edema de glote. Então, normalmente, uma reação alérgica acontece em edemas, inchaços. E se promover um edema aqui nessa região, pode haver um fechamento da glote. Então, o edema de glote faz com que a pessoa não respire. Porque esse buraco ele tem que ficar aberto, que é a glote. Se acontecer um edema, vai fechar o buraco e aí a pessoa não vai respirar. Se não tiver nenhuma medicação ali para poder evitar que esse efeito alérgico aconteça, a pessoa pode morrer. E aí, normalmente tem um procedimento que é chamado de traqueostomia, que é perfurar a traqueia da pessoa, no caso de extremo aí, né, se não tiver medicação para evitar isso, para a pessoa conseguir respirar. É muito perigoso isso, tá? Tá aí. Depois da laringe, né, o próximo órgão é a traqueia. Então, a traqueia ela é um tubo vertical, tá certo, gente? É um tubo. E dentro desse tubo por onde passa o nosso ar, né, até o próximo órgão de baixo, né? Essa traqueia, ela é revestida por anéis de cartilagem. Então, em volta da traqueia tem anéis de cartilagem que tem a função de manter a traqueia sempre aberta. Ela é como se fosse um tubo muito parecido com aquele tubo do aspirador de pó. Já viram, gente, um aspirador de pó? Ou então aquela mangueira do chuveirinho ali do banheiro. Então, ela tem que ter esses anéis de cartilagem para manter esse tubo sempre aberto, porque se fechar, a pessoa não consegue respirar. Diferente do esôfago, que é só músculo, a traqueia tem esses anéis de cartilagem. E ela vai se seguindo até a parte inferior e ela vai se dividir, bifurcando-se, né, dividindo-se para formar os brônquios. Ela possui um epitélio revestido por mucos e cílios, tá? Então, dentro da traqueia tem aquele muco que vai umidificar o ar e tem os cílios, que são cílios epiteliais que servem para filtração do ar também. E esses cílios, eles vão impedir que toda a sujeira, toda a poeira, toda a impureza que entrou juntamente com bactérias entre nas vias inferiores, né? Ele vai filtrando ali e vai expulsando para o meio externo essas bactérias e impurezas que vão entrar. Então, são cílios que se movimentam e vão expulsando, impedindo que bactérias e poeira entrem nas outras estruturas, tá certo? Então, tá aí a imagem da traqueia, ó. Aqui em cima é a laringe, tá? E a traqueia é todo esse tubo aqui. Então, tem a porção onde fica ali próximo da coluna cervical, né, no pescoço. Essa parte inferior é onde está a nossa cavidade torácica. Aqui. E aqui embaixo ela divide em duas, tá vendo? Nesse momento que ela está se dividindo em dois, aí já não é mais traqueia, aí já são os brônquios, tá? Quando ela divide em dois, essa região aqui onde está dividindo, ó, onde está a bifurcação, ela possui um nome.
Aonde acontece a bifurcação aqui é chamado de carina, tá certo? Então tá aí a imagem da traqueia. Depois da traqueia, nós temos os brônquios e bronquíolos. Aí tá lá, os brônquios são formados pela bifurcação da traqueia, que é chamada de carina, que é onde levam o ar do interior dos pulmões, tá? E eles são ramificados, né? Eles vão se diminuindo, os brônquios, eles vão diminuindo-se até formar-se os bronquíolos. Então, os bronquíolos, eles são brônquios menores, tá certo? Bronquíolos são brônquios menores. Eles vão se ramificando por todo o pulmão e vão se diminuindo o seu calibre, né? E aí, por isso eles ficam menores e tem que ter outro nome. Então, brônquios são um calibre mais grosso, maior, né? E bronquíolos são mais finos e menores. Aí a imagem dos brônquios. Os brônquios tá aqui traqueia e aqui o brônquio, né? Então, traqueia, os brônquios mais grossos. E nas pontinhas tá os bronquíolos, que é esses bem mais fininhos. Que é uma imagem, essa aqui é uma imagem real, tá? Dissecou o pulmão e deixou só brônquio e bronquíolo aí pra gente poder visualizar. Eles são muitos, né? Eles se espalham por todo o pulmão. Alvéolos. Na pontinha de cada bronquíolo existe essas bolsinhas, são como se fossem umas bolinhas de ar, que são chamadas de alvéolos. Então elas são bolsas ocas que são preenchidas por ar. E esses alvéolos é a região onde vai acontecer a hematose, que é as trocas gasosas. E existem cerca de 300 milhões de alvéolos dentro dos nossos pulmões, tá certo? Então, em volta dessas bolinhas de ar, vou colocar aqui a imagem para vocês poderem ver melhor. Aí, as bolinhas ocas, que são os alvéolos. Em volta dessas bolinhas existem milhares de capilares. Então, existem capilares arteriais, que é os vermelhinhos aí, e capilares venosos, que é os azulzinhos. Então, aí são envolvidos os capilares em volta dos alvéolos. Então, no alvéolo onde acontece a troca de gás, e aqui é aonde vai estar passando o oxigênio para a artéria e o CO2 que vai estar chegando pela veia, né, para poder ser eliminado na respiração. Tá lá, os pulmões, que é o outro órgão das vias aeríferas, né? É um órgão principal do sistema respiratório, que ele é esponjoso e elástico, tá aí, ó, esponjoso e elástico. O que isso significa? Que o pulmão ele tem a capacidade de esticar. Então, no momento da respiração, ele está enchendo de ar e está se esticando, né? Então, ele estica e se movimenta conforme a gente vai absorvendo o oxigênio e o ar, né? E eliminando o CO2. Ele pesa cerca de 700 gramas, tá certo? Então, é um órgão um pouquinho pesado. Ele está localizado na cavidade torácica. O nosso pulmão, ele é dividido em lobos. O que são lobos? São regiões que se dividem o nosso pulmão, né? E esses lobos, eles vão estar tanto no pulmão direito quanto no esquerdo. O pulmão direito, ele vai ser maior porque ele possui 3 lobos. Já o esquerdo é menor porque ele possui 2 lobos. E, além disso, o pulmão esquerdo, ele tem um espaço faltando ali por conta do coração, porque o coração ele fica voltado para o lado esquerdo. E aí ele possui uma incisura cardíaca, que é onde a pontinha do coração, que é o ápice, vai se inserir. Por isso que chama incisura cardíaca, que é onde o espaço onde o coração preenche ali no pulmão. Então, o pulmão direito é maior e o esquerdo é menor. E o pulmão, ele é revestido por 3 estruturas, que são chamadas de membranas, que são as pleuras, né? Pleura parietal e pleura visceral, e um líquido que fica entre essas 2 pleuras, que é chamado de líquido pleural. Então, são 2 membranas e um líquido no meio, tá certo? Que é o que reveste, que é o que envolve o pulmão. Aqui para vocês poderem entender melhor. O pulmão direito, né, com 3 lobos, olha lá, lobo superior, lobo médio e lobo inferior. E o pulmão esquerdo com 2 lobos, lobo superior e lobo inferior. E aqui está o espacinho faltando, ó, que é a incisura cardíaca.
Tá vendo lá? A ponta do coração ela ocupa um pouquinho do pedaço do pulmão esquerdo. Então, por isso, o esquerdo é um pouquinho menor que o direito, tá certo? Aqui nessa imagem do outro lado, dá para a gente poder entender melhor as duas pleuras, né? A de vermelho aqui na parte externa é a pleura parietal. Essa é a pleura que vai fixar o pulmão na cavidade torácica, tá certo? E dentro de azul, um azul escuro, é a pleura visceral, que é a pleura que está pregada na víscera, que é o pulmão. Então, parietal está ligada nas paredes da cavidade torácica e visceral está ligada no pulmão. E entre as duas existe o líquido que é chamado de líquido pleural. Nesse caso aqui está uma deformidade, porque aqui é um trauma que aconteceu e uma patogenia, uma doença, no caso, né? Que foi promovida por esse trauma que é chamado de derrame pleural. Então aconteceu aqui o derrame de um líquido, né? Que é o líquido pleural. Então nesse caso, por que aconteceu isso? Normalmente uma pancada faz com que as pleuras se descolem uma da outra, né? A pleura visceral descolhe da pleura parietal e aí acumule líquido aqui. Isso é ruim? É muito ruim. Por quê? Porque vai comprometer, né? Vai comprimir o pulmão. E aí vai apertar o pulmão aqui dentro. A pessoa vai sentir incômodo, falta de ar por conta disso. De que forma tem como a gente saber que isso aconteceu no paciente? Através de um raio-x, dá para a gente visualizar isso aqui. Normalmente o pulmão ele é quadradinho embaixo, tá vendo? Quando ele fica arredondado embaixo, significa que provavelmente tem um derrame pleural. Quais são os outros traumas que podem acontecer, além do derrame pleural, né? Existe também a pneumotórax. O que é pneumotórax? É quando se descola as pleuras e fica um ar no lugar do líquido, fica ar. Aí por isso é chamado de pneumotórax. Então isso também vai prejudicar, porque vai comprimir o pulmão ali dentro e a pessoa vai sentir a mesma coisa. E existe também a hemotórax. Hemotórax já é uma hemorragia, então vai derramar sangue aqui dentro e vai comprimir o pulmão com sangue. E também vai ser a mesma coisa. O que acontece quando tem derrame pleural, pneumotórax ou hemotórax? O que a pessoa tem que fazer, né? O profissional que vai estar tratando aí o paciente. No caso, tem que furar aqui as pleuras para poder drenar esse líquido, ou drenar o ar, ou drenar o sangue que está ali dentro. E aí, drenando, vai aliviar a compressão interna aí dos pulmões. Funções do sistema respiratório. Se a gente for falar de funções em geral de todo o sistema, né? O sistema ele vai permitir a entrada do ar atmosférico, né? Que vai entrar ali através dos narizes. Vai filtrar esse ar, né? Com os pelos que a gente estava falando, os cílios nasais, vão filtrar. O que é filtrar o ar? Separar as impurezas do ar. E aquela sujeirinha lá do nariz é as impurezas que você está respirando no ar. Quanto mais o ar tiver impuro, mais sujeira no nariz vai ter. Então, filtrou o ar, depois o ar vai ser aquecido. A gente estava comentando que ele é aquecido por conta da temperatura do nosso corpo, né? Então, se a gente estiver respirando um ar gelado, ele vai ser aquecido até 36 graus. E se tiver num lugar que seja com a temperatura superior, 40 graus, por exemplo, ele vai ser resfriado até 36. Então, não é somente aquecer, vai depender da temperatura externa, né? Depois vai acontecer a umidificação. O ar vai ser umidificado pelo aquele muco, que é o famoso catarro que tem ali, né? É o muco que está ali dentro das vias aéreas que umidifica o ar. Depois de umidificado, vai acontecer aí a hematose. Então, antes de acontecer as trocas gasosas, tem que acontecer tudo isso, né? O ar tem que entrar, tem que ser filtrado, aquecido, umidificado, para acontecer as trocas gasosas. E aí, depois que aconteceu as trocas gasosas, o ar vai sair para a atmosfera. Então, a hematose, né, que a gente estava comentando. Então, a hematose pulmonar é as trocas de gases que ocorrem através do sangue, né, que está ali envolvendo os alvéolos, e o ar existente dentro dos pulmões. Então, vai trocar oxigênio e vai eliminar o CO2, tá certo? Então, é um resultado da conversão do sangue venoso, que é um sangue rico em CO2,
e que vai convertir para sangue arterial, né, que é um sangue rico em oxigênio. E isso ocorre através de dois processos. A hematose só vai ocorrer através da diferença de pressão e da difusão simples. O que seria diferença de pressão? A pressão, ela sempre vai da onde tem mais pressão para onde tem menos pressão. Então, o oxigênio ele só vai entrar porque na atmosfera tem mais oxigênio, no nosso pulmão tem menos oxigênio. Então, por isso que vai sair da onde tem mais e vai para onde tem menos. Já a difusão simples tem a ver com concentração. Então, vai passar do meio de mais concentração para onde tem menos concentração. No caso do oxigênio, onde tem mais concentração é na atmosfera. E onde tem menos concentração é no nosso organismo. Então, sai da atmosfera e invade o nosso organismo. Já o CO2 é o inverso, né? O CO2, na atmosfera, ele está em menor quantidade, e no nosso organismo ele está em maior quantidade. Então, por isso que ele sai do nosso organismo e vai para a atmosfera. Aqui uma imagem para a gente poder entender melhor. Ó. As bolinhas que são os alvéolos. Aí o ar entrou até chegar no alvéolo, passou por todas as vias aeríferas até chegar aqui. Então aqui é o destino das vias aéreas. E aí em volta cheio de capilares, ó, os capilares venosos e arteriais. E aí o capilar vai estar passando sangue e no sangue tem as hemácias que vão transmitir os gases. Então, as hemácias vão passar aqui pelo alvéolo e aí acontece. Através da diferença de pressão e difusão simples, o oxigênio vai entrar no capilar e o CO2 vai sair do capilar. Então, é isso que fica acontecendo toda vez que a gente está respirando. Então, entra oxigênio, por conta do oxigênio estar mais concentrado aqui do que aqui, e sai o CO2, porque o CO2 está mais concentrado aqui e menos concentrado aqui. Então, através dessa diferença de concentração, que é chamada de difusão simples, que o ar vai entrar, no caso o oxigênio, e o CO2 vai sair, ok? Músculos que são responsáveis aí pela ventilação, né, gente? O que seria ventilação? Ventilação é o ato de inspirar e expirar. Muitas pessoas pensam que esse ato de inspirar, que é puxar o ar para dentro, e expirar, que é soltar o ar para fora, é chamado de respiração. Porém, não é respiração, tá, gente? É ventilação. Então, você vai estar ventilando ali. Respiração, gente, é as trocas de gases, é a hematose. E a ventilação é o ato de inspirar e expirar. Existem dois músculos que são fundamentais para essa ventilação acontecer, que é o diafragma e os músculos intercostais. O diafragma ele é um músculo que separa a cavidade torácica da abdominal. Ele fica ali entre a cavidade torácica e a abdominal. Ele é um músculo que ele tem um formato de guarda-chuva, tá? Ele parece um guarda-chuva, assim. E através do movimento desse músculo, né, dele descendo e subindo, que ele consegue fazer com que a gente ventile, que é expulsar o ar e absorver o ar. Então, no momento que ele está relaxado, ele vai expelir o ar para fora. Então, relaxando, ele sobe e aí os pulmões conseguem eliminar o ar para fora, né? Porque o pulmão ele é elástico. Então, quando o diafragma está relaxado, o pulmão se contrai e aí ele expulsa o ar. Quando o diafragma está contraído, aí acontece o contrário. Ele contrai, puxa o pulmão, aí vai expandir o pulmão e com essa expansão do pulmão vai acontecer a entrada de ar. Então o ar vai preencher o espaço lá dentro do pulmão. Então é através do movimento do diafragma que a gente consegue inspirar e expirar. Já os músculos intercostais, eles ficam entre as costelas ali. São músculos que promovem a respiração também, né? Juntamente com o diafragma, a ventilação, juntamente com o diafragma, e a ventilação forçada. O que seria ventilação forçada? Quando a gente sopra, por exemplo, ou quando a gente puxa o ar bruscamente, isso é uma respiração forçada. Quando a gente está em repouso, né, com as 20 respirações por minuto, essa respiração forçada não acontece.
só quando a pessoa está com a respiração ofegante, tá? Aí ela tá fazendo a respiração forçada, que é promovida por esses músculos intercostais. Então aqui tá uma imagem para vocês entenderem um pouquinho melhor, ó. Aqui de vermelho tá o diafragma, né? E aqui de roxo tá os músculos intercostais. Então o diafragma, quando ele tá contraído, ele vai puxar o pulmão para baixo e aí o volume do pulmão vai aumentar, consequentemente o ar vai preencher esse volume. Quando o diafragma relaxa, ele sobe, e aí o volume do pulmão é comprimido, né? E com a compressão do pulmão a gente expulsa o ar para fora. Então, é através do movimento do diafragma, 70% disso é influenciável para que a gente consiga ventilar. Já os músculos intercostais estão aí, ó, os músculos intercostais externos, através da sua compressão, né, quando eles se contraem, a gente consegue respirar, né, puxar o ar para dentro, e através do seu relaxamento a gente expulsa o ar para fora. Então tá aí, é assim que acontece. Ok, pessoal? Então tem ótimos estudos, até mais.